superar, porque isso é o que importa, né, gente? Se você vai ficar com a pessoa, você tem que superar. Se você não vai ficar com a pessoa, se você vai dizer não quero mais, não aceito, você também tem que superar, porque só dizer que não quer mais não quer dizer que você superou, tá? Às vezes a gente fala, a gente não fica com a pessoa, só que aqui dentro a gente fica remoendo o que aconteceu. Aqui dentro a gente fica carregando ali no nosso inconsciente esse trauma de ter sido traído e vai carregando isso para os outros relacionamentos, né? E a gente já começa a outra relação insegura, porque lembra, não, eu fui traída naquele primeiro relacionamento que eu tive, ou no último relacionamento que eu tive, então deixa eu ficar aqui com a minha anteninha ligada, porque pode ser que esse aqui me traia. Gente, a gente ter uma certa desconfiança é uma coisa que é até saudável, né? Porque afinal de contas é a desconfiança, desconfiar, né? Ficar atento, que faz com que a gente perceba o que é saudável não é para nós, o que é bom não é para nós. A desconfiança leva a uma avaliação, né? Eu vou olhar para isso aqui, eu vou avaliar se isso aqui serve ou não. Agora, as pessoas são diferentes, né? A pessoa com quem você estava na outra relação, ela tinha as crenças dela, ela tinha os traumas dela, as experiências dela e os valores dela. E muito provavelmente você não vai encontrar outra pessoa igual, porque, nossa, o ser humano, ele é uma caixinha de surpresas, né? Cada ser humano é único, em todos os sentidos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você foi traído é entender o seguinte: o problema não está em você. De forma alguma, nunca, jamais se permita pensar que o problema está em você. E quando você vier esse pensamento, mas ele me traiu por causa disso, ou porque eu sou assim, simplesmente aborta, né? Controla o teu pensamento, para e fala, não é verdade. Eu não fui traída por um problema meu, eu fui traída porque a outra pessoa queria viver uma experiência diferente. E os motivos dela são dela, mas essa consciência, ela tem que ser, assim, automática. Nunca, jamais, em hipótese alguma, traga para você a culpa ou a responsabilidade por uma traição, porque não é. Como eu falei, a pessoa ela tem a oportunidade de fazer o certo ou fazer o errado. Ela escolhe fazer o errado. Não tem nada a ver com quem você é. Tem a ver com o caráter dela, tem a ver com as crenças dela, tem a ver com as experiências dela, né? E aí vai desde das crenças, das memórias inconscientes, a criação, as experiências, os traumas que essa pessoa passou também. Então, olha só, não dá para você carregar o peso emocional do outro nas suas costas. Não tem como, isso é indigno, tá? Segundo, para de ficar remoendo a traição, tá? Para de ficar pensando, falando. Se alguém chega pra você e fala, porque fulano te traiu, não quer saber. Não é da minha conta, já passou, já acabou. Pede, né, pros teus amigos, pros teus familiares, que você não quer falar a respeito desse assunto. Porque tudo que a gente coloca atenção cresce. Tudo que a gente fala todos os dias, tudo que a gente pensa todos os dias, ensina para o nosso cérebro que aquilo é importante. Então, enquanto você ficar pensando, remoendo essa traição, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo é importante para você. E você nunca desapega. Juliana, mas eu não consigo parar de pensar a respeito disso. Consegue sim, porque você tem o controle dos seus pensamentos. Você não tem o controle das suas emoções, mas você tem o controle a respeito de como você pensa a respeito das suas emoções. E se você não está tendo este autocontrole, se você não está tendo esse controle a respeito das suas emoções, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda de um profissional para isso. Porque, viveu uma traição, passou por um problema até um determinado período, é natural, ok? Você vai ficar pensando, aquilo vai te machucar, aquilo vai doer, mas existe um período de superação, tá? Tem pessoas que ficam 5, 6, 10 anos remoendo uma traição, que aí não pode falar no nome da outra pessoa que já fala, não, mas fulano me traiu, mas eu fui traída, mas eu permiti isso e eu fui traída. Gente,
Aconteceu a traição, aconteceu. Você não teve culpa e nem teve o controle. Bola pra frente. Vida que segue. Experiência, lição, tá? Independente de você ficar na relação ou não, tá? A outra pessoa, que se você for sair da relação, a outra pessoa que vai chegar, ela tá te conhecendo agora. Ela não conhece você, ela não sabe que você foi traída, ela não sabe o que você viveu. Então, portanto, isso, né, essa sensação tá em você e não em quem tá vindo de fora. E você tem o controle de administrar isso, né, de dizer, não, eu tô no momento de me aceitar, de me amar, de me valorizar, de não permitir. Aconteceu o que aconteceu, porque naquele momento talvez eu não estava tão conectada com os meus valores, eu estava aceitando situações que não diziam respeito com o que eu realmente quero. Naquele momento que eu estava naquele relacionamento, talvez eu não estava tão autoconfiante, talvez eu não estava tão conectada comigo mesma, talvez eu não estava bem comigo mesma. Por isso eu aceitei certas situações. E agora, consciente, eu vou entrar numa relação de forma mais segura.